Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos das nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças, já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais, que um dia chegaremos à tão sonhada felicidade, e que para chegar lá, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem evangélica. Para este domingo, nós selecionamos uma passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir as palavras de Paulo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. São duas visões, não é? Da morte. De quem está do lado de cá, que acredita que é o fim. Mas não, é só o fim do corpo. E para quem está no lado de lá, representa o quê? O reinício da experiência na pátria espiritual. Então, de qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui salário do erro. Que quando estamos retornando à pátria espiritual, nós fazemos uma recapitulação de tudo aquilo que nós fizemos durante a encarnação. E quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Dizem os espíritos que estar na carne é como um escafandrista que está dentro da água. Ele está dentro da água e ainda está dentro de um escafandro. Então, é assim que nosso espírito se sente dentro do corpo de carne. E, enquanto não aprendemos, temos que recapitular. E muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Olhem só. Que colocação interessante. Vale mais um dia com o Senhor, ou seja, um dia em que nós compreendemos e respeitamos e seguimos as leis morais, do que 100 anos de rebeldia com as nossas criações inferiores. Ou seja, esses 100 anos de rebeldia significa que nós, muitas vezes, não nos preocupamos com a nossa parte espiritual e fazemos aí tudo da nossa maneira, do nosso jeito, e, infelizmente, como ainda somos espíritos imperfeitos, sobra para nós o quê? A dor e o sofrimento. Então, diz o Espírito Emmanuel, infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnado ou desencarnado, ainda é um cativeiro a milionárias paixões. Por isso que eu digo, diariamente, que nós estamos aqui juntos para quê? Para retirar a erva daninha dos vícios e defeitos do nosso coração.
E é difícil. Pensa numa coisa difícil. As duas principais são o orgulho e o egoísmo. E é difícil nós nos livrarmos deles, mas, como Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, como diz o outro apóstolo, o apóstolo João, Deus nos concede a vida eterna, que não temos sabido vivê-la, transformando-a em uma enfermiça experimentação. Daí procede o quê? A nossa paisagem de sombra, desencarnando na Terra ou regressando aos seus umbrais. Realmente, porque se não respeitarmos as leis divinas, não as cumprirmos, nós vamos ficar presos à Terra, em vez de partir para regiões superiores na pátria espiritual. Então, e temos que entender que tudo que nós estamos passando hoje, a nossa aprovação, é consequência dos nossos erros. E a perturbação que muitas vezes a gente passa. Hoje em dia, quantas pessoas deprimidas, com síndrome de pânico, ansiosas existem no planeta? São espíritos que esqueceram do dever. Que dever? É respeitar e cumprir as leis divinas. Então, é importante que venhamos nos renovar. E nada melhor que começar hoje. E não importa onde estejamos, em casa, no trabalho, todos nós podemos aí procurar ser um pouco melhor hoje do que fomos ontem. E aí, com certeza, vamos deixar de andar por vias tortuosas e começar a andar em linha mais reta com destino à nossa felicidade. É importante a gente lembrar. Normalmente a gente vem ao planeta e acha que tem que fazer grandes coisas, não é? Inveja os grandes homens que passaram na história do planeta e esquece que ainda não estamos preparados para isso, mas que podemos, nas coisas mínimas, construir uma grandiosa edificação, ou seja, a edificação do nosso eu, do nosso ser espiritual. Então, hoje eu faço um convite para que nos retiremos das regiões escuras da morte, da prática do mal, para que nos tornemos dignos de uma vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a possibilidade de chegarmos à felicidade. Mas, infelizmente, nós, muito inteligentes que somos, ficamos presos ao eu, às coisas pequenas, às coisas do dia a dia, e nos esquecemos de cultivar o nosso espírito. Então, aproveite esse domingo, pense, medite, no que tem feito de bom, no que não tem feito de ruim, no que tem feito de ruim, procure melhorar sua parte positiva, suas virtudes, suas qualidades e diminuir um pouco os seus vícios e defeitos. Fazendo isso, com certeza terá dado um belo passo em direção à felicidade. Pense nisso, aproveite o domingo e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.